Paz, irmãos, uma boa tarde para todos, né? É, provavelmente, irmãos, uma da possibilidade de o cristão ser tão perseguido seria por causa disso, porque a própria Bíblia fala que nós vamos ser perseguidos. A Bíblia fala que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós, ao pregarmos o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho da verdade. Uma pessoa, quando ela confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela vai ser perseguida pela essa verdade, né? Louvado seja o nome de Jesus. A própria Bíblia fala: venha como está, mas o Evangelho ele não deixa você como você está. O próprio apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, porque as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, antes de conhecer Cristo, ele era Saulo, ele era um grande perseguidor da igreja, irmãos, né? Como todos nós sabemos. Mas ele teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, no caminho de Damasco, né? Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus, ele transformou a vida de Paulo, né? De Saulo no grande apóstolo Paulo. E assim Deus também, ele vai transformar a sua vida, né? Muitas vezes aquelas pessoas que perseguem os cristãos, elas não está em Deus matar essas pessoas, nem também não está em Deus deixar que os demônios destruam essas pessoas. Está em Deus converter, né? Converter essas pessoas ao cristianismo, né? Se nós não podemos converter ninguém, mas Cristo pode converter. Quem de nós queria ser pelo menos amigo de Saulo? Porque Saulo, se ele visse pessoas cultuando o Senhor, ele ia, prendia pessoas, né? Nós não queríamos ser nem apenas amigos de Paulo. Nós visse Saulo, que era Saulo, nós fazíamos essa afastar dele, ficava era com medo dele. Mas Jesus, ele resolveu converter Saulo no grande pregador da palavra de Deus. E aí Jesus vai lançar uma palavra sobre ele, né? Que ele ia sofrer por causa do evangelho. Essa palavra, né, se cumpriu na vida do apóstolo Paulo. Ele sofreu, ele apanhou por causa do evangelho. No final das suas cartas ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Vamos ver que é o encerramento da carreira do grande apóstolo Paulo. Quando ele se converteu verdadeiramente, ele morreu a fio da espada pelos romanos, né? Paulo estava preso em Roma, ele estava ali preso em Roma. Louvado seja o nome de acorrentado, né, em cadeia, em cárcere ali, privado, né, não poderia sair, mas mesmo assim Paulo escreveu preso por causa do evangelho, escreveu cartas às igrejas, né? É um exemplo, o apóstolo Paulo. E ao final de Paulo foi morto ao fio da espada, porque tinha uma palavra sobre a vida de Paulo. Jesus lançou uma palavra sobre a vida do apóstolo Paulo, que ele ia sofrer por causa do evangelho. Se existir uma palavra sobre a sua vida, se você vai sofrer por causa do evangelho, você não pode se desviar dessa palavra. Se tem uma palavra que você vai ser uma bênção, você não pode se desviar. Você vai ser uma bênção, vai ser um pregador, né? Louvado seja o nome de Jesus. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. A própria Bíblia fala que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, né? Deus, ele pensa, tem pensamentos maiores ao meu e ao teu respeito. E a palavra que sai da boca de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Se for perseguição que o teu ministério vai passar, que você for passar, vai ser perseguido. Não somente eu, você, todos nós vamos ser perseguidos, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, fique de pé, faça aquilo que Deus lhe proporcionou. Se for para pregar, pregue a palavra com todo o seu ser. Se for para louvar, louve com todo o seu ser, né? E essa é a palavra de hoje.